Alexandre, nossos ouvintes aqui estavam acompanhando antes do intervalo uma reportagem da Gabriela Jucá. Sei que você estava acompanhando também, porque antes de tudo você é nosso ouvinte também, né? Falando aqui a respeito de uma nova modalidade aí que principalmente os jovens têm utilizado, um novo vício, que é o cigarro eletrônico. Alexandre, a gente queria falar hoje a respeito de vício de uma forma geral. A gente sabe que o nome até ele tem uma conotação negativa, né? Quando a gente vai até falar fulano de tal tem alguns vícios, é sempre para criticar, é sempre algo negativo. Mas as pessoas às vezes estão sempre buscando no vício algo positivo para si mesmo. É uma relação até de certa forma contraditória, né, Alexandre? Queria que você falasse um pouquinho disso, né? Dessa busca que muitos têm aí por um vício. Sim, claro. E parabéns para a Gabi, viu? Excelente reportagem, realmente, ilustrando muito bem essa nova variação do cigarro, né? E esse mercado, infelizmente, o mercado criminoso que faz mais mal do que bem. Quando a gente fala em vício, pessoal, vejam bem, o vício ele remonta a muitos anos, né? 365 a.C. já era usado essa expressão justamente para algo ruim, nesse sentido de quando você tem uma variação para pior e é feito em contraponto com uma virtude. Então, por exemplo, você pode ser uma pessoa justa com um ato justo e o vício seria a injustiça. Você pode ter ali a coragem como uma virtude e a covardia ou ser destemido ou medroso como um vício. Então, o vício há muitos anos ele já remonta a algo que nos causa uma espécie de depredação, depreciação, degradação, tá? Degradação tanto do seu corpo, uma degradação tanto do seu psíquico e uma degradação social também. E quando a gente fala vício, pessoal, o termo técnico que a gente usa seria dependência, né? E o que é a dependência, afinal de contas? Sabe quando você faz um uso, seja do cigarro eletrônico, seja de um outro cigarro, ou uma droga, ou álcool, qualquer droga, em geral, a dependência ela começa por uma busca daquele primeiro efeito que você tem diante do uso daquela substância. Então, quando você tem uma substância e o uso dessa substância te causa sensações de bem-estar, ela pode aumentar algumas características suas, deixar com algumas funções melhores. Existem medicamentos que podem aumentar sua atenção, que te deixam ali mais eufórico, te aliviam a ansiedade, alguns produtos que vão fazer isso, né? Algumas drogas. Pois bem, com o tempo o que acontece? A gente começa a usar mais para ter aquele primeiro efeito, porque a gente acaba resistindo, o corpo acaba se acostumando, vamos dizer assim, a essa substância. Então você vai tendo que aumentar a dose. O nome disso, o termo técnico disso é tolerância. O que é tolerância? É que eu estou usando uma substância e ela não causa mais aquele efeito. Então eu vou precisar usar mais. Com o tempo também vai ter outra condição chamada desejo. É o desejo incontrolável daquela substância. Então você começa a ter que aumentar a dose e o desejo está sempre permanente também. E outra característica, pessoal, que você sabe ou não, é critério para saber ou não se você está dependente de algo, inclusive de aparelhos eletrônicos, é a abstinência. O que é abstinência, pessoal? A abstinência é quando você tem a falta daquela substância, daquele objeto que você tem dependência, e na falta daquilo ali você tem uma necessidade de ter aquilo de volta para aliviar a sua ansiedade. Então, na abstinência, que é a falta desse objeto, você começa a ter sudorese, tremor, irritabilidade, enfim. Então, isso é um sinal de que você tem uma certa dependência, você tem um vício em algo. Então, e aí quando você usa a substância, você aproxima do objeto de volta, esses sintomas, como sudorese, tremor, ansiedade, são aliviados ou reduzidos ou algo assim, né? Então, para a gente entender, né, de início, o que seria uma dependência tem relação com esses aspectos, tanto biológico, tanto psíquico, quanto social também. Porque muitas vezes
uma comunidade, um grupo, uma determinada moda, né, também produz um certo vício, principalmente em jovens que acabam tendo mais susceptibilidade, que em geral vivem em grupos, né, pode ter incluir um vício na vida desses jovens. Agora, Alexandre, nós temos o outro lado dessa história, que é o seguinte: como se livrar disso? Lógico que é um processo que imagino seja até um tanto literalmente doloroso para as pessoas, porque elas vão abrir mão de algo que elas gostam muito de fazer. Como é que isso funciona? Olha, vamos pegar o exemplo então, né, do que a gente estava falando com a Gabi do cigarro eletrônico, para que a gente pense em algumas estratégias para você se livrar do cigarro, por exemplo. Em primeiro lugar, é importante que você comece a ter um apoio, né, e se aproxime de pessoas que não fumem ou que te ajudariam a você também eliminar esse cigarro, esse vício. Um segundo ponto que você também pode procurar são grupos de pessoas que se reúnem justamente em torno desse vício. Por exemplo, o pessoal que tem problema com o alcoolismo tem um grupo dos Alcoólicos Anônimos. Então, isso é uma outra alternativa, né? Outras estratégias individuais que você pode ter é a própria terapia. Você procura um psicólogo, um profissional da psicologia, para tentar ali eliminar esse vício por meio de algumas estratégias, entendendo até o lugar do cigarro na sua vida, como ele foi entrar e ficar na sua vida. Também você pode pedir ajuda psiquiátrica, que ali existem medicamentos que também contribuem para o tratamento. Mas uma estratégia mais individual, para quem está nos ouvindo também, é evitar, por exemplo, o primeiro cigarro do dia. É procrastinar, e nesse caso, Cacá, procrastinação é algo bom. Procrastinar o primeiro cigarro do dia o máximo possível. Outra coisa também é você tentar ir diminuindo, o que a gente chama de redução de danos, não é para parar de fumar, mas talvez ir diminuindo a quantidade de cigarro que você vai usando. Até porque no cigarro eletrônico, às vezes, um refil equivale a um maço, né, de cigarro. Então, você pode ir fazendo esse procedimento também. Uma coisa essencial é colocar uma data para você parar de fumar de modo definitivo. Pode parecer radical, mas é algo na qual você, só de você ter escolhido uma data, você já está ali num processo de vontade de parar de usar o cigarro. Então, procurar ajuda profissional, criar estratégias e contar com o apoio de pessoas que não têm o seu vício, são os melhores caminhos para que você consiga. E você vai conseguir, porque milhares de pessoas conseguem, nós temos sempre resultados positivos em relação a isso, então é um caminho perfeitamente possível. Ok. Alexandre, bem rapidinho, um minutinho, porque hoje a gente tem que encerrar mais cedo. Só que tem um ouvinte aqui, o Leandro Basílio, ele está ressaltando o fato de algo ser proibido também torna mais convidativo. Aí tem algum aspecto psicológico também do que é. Nesse caso, não é que a gente está falando do cigarro, mas outras drogas, assim, que são proibidas. Isso também tem um aspecto que faz as pessoas quererem embarcarem ainda mais nele? Pode ter, sim, né? Pode ter essa condição social. Aí já entra na questão mais social e psíquica. Você vê, né, que o vício ele não tem. A dependência não é algo só biológico, corporal. Tem esses componentes também dessa adrenalina, muitas vezes dessa fuga, dessa rebeldia, entre aspas, né, dessa fora da lei, que pode, de alguma forma, ser um atrativo. O problema é esse mesmo, você começar a desenvolver ali um dano, ou seja, criar ou uma dependência ou um uso danoso, que às vezes você não fica dependente, mas às vezes em uma noite você acaba usando demais, o que também pode levar à morte, tá? Tanto a dependência quanto esse uso nocivo. Então, de fato, pode ter, sim, algum atrativo, uma espécie de fetiche, né, de algo ali pelo proibido. Ok, Alexandre, para finalizar, só deixa aí os seus contatos, né? Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Claro, pessoal, para seguir todo esse caminho que a gente vai trazendo de psicologias ou entrar em contato, no meu Instagram, Alexandre_Psicologia, Alexandre_Psicologia, e o meu WhatsApp é 99943 1968 27 99943
1968, e todo esse conteúdo fica no YouTube Psicologia e Vida Cotidiana, viu? Um grande abraço, pessoal. Tá joia, Alexandre, até semana que vem.